Boa noite a todos. Eu acho que não tem ninguém lá fora, não. Então vamos começar juntos a nossa reunião de hoje. Chegamos aqui, dando aquela respiração profunda, e vamos começar. Do livro Gotas de Esperança, tirado ali pelo Juarez, 91, diz assim: você entra na faixa do desequilíbrio quando? Quando requer cuidados além do necessário. Quando procura fugir da sociedade para não se contaminar. Quando você se preocupa desnecessariamente com a própria saúde. Despreza o valor do trabalho honesto e produtivo. Deseja gozar a vida sem beneficiar a ninguém. Reclama receber despreocupando-se em dar. Pare. Reflita um pouco. Só o amor pode equilibrar a sua vida. Quer dizer, todos nós aqui, né, habitantes da Terra, passamos e passaremos ainda por esses momentos que a gente vai e volta. Mas tem uma hora que a gente quer parar, quer sentir menos dor, menos cansaço, não é isso? E sempre tem uma alma amiga que bota a mão no nosso ombro. Quando a gente não vai por conta própria, pelo nosso esforço próprio, sempre há uma mão amiga que diz assim, como disseram para mim: tem um lugar ali no Encantado que é maravilhoso. Vai lá. E a gente faz uma força danada e vai para esse, para outros lugares, onde os irmãos iluminados estão aqui para nos amparar, nos abraçar e soprar ao nosso ouvido o que a gente precisa ouvir, não é? E chegamos até aqui, graças a Deus. Estamos aqui juntos, entre amigos, para estudar mais uma vez e sair daqui com uma lição a fortalecer a prática, né? Então, vamos começar a reunião de hoje, que hoje o título é Diferentes Moradas. Fabrício vai ser o nosso condutor. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a Ele que a gente esteja aqui, atenciosamente, para receber e reter essas palavras, esse estudo que será feito hoje na nossa casa. E que, graças a Deus, a gente teve a vontade e a força de chegar até aqui. Então, vamos aproveitar. Boa noite a todos. Meus irmãos, muito boa noite. Boa noite a todos e todas. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui, uma casa que tem me acolhido nas vezes em que a gente é convidado a falar um pouquinho. E eu agradeço a oportunidade de estar no Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, né? Que só com esse nome já vale a pena, né, estar aqui. Eu sou Fabrício Belotti, sou trabalhador de uma casa lá na Barra da Tijuca, chama Seja Barra Joana de Ângeles, e tenho tido a oportunidade de estudar um pouco sobre o Evangelho e falar um pouco a outras casas que me acolhem, que nos acolhem, né? Porque em Jesus Cristo a gente tem sempre muita coisa para falar e muita coisa para ouvir. Peço que Jesus abençoe nossos trabalhos, nossas reflexões e que a espiritualidade da casa nos conduza, que é o mais importante, para que essa mensagem toque onde tem que tocar em cada um dos nossos corações. O tema escolhido para hoje foi muitas moradas, na verdade, muitas moradas na casa de meu pai. Eu estou com essa guia aqui porque eu vou usar alguns textos, vou ler algumas coisas para a gente tentar compreender melhor a natureza dessa fala, desse dito de Jesus
e como é que Kardec trata isso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no terceiro capítulo. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou há muitas moradas na casa de meu pai. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos no quarto evangelista, João. Falar como e por que Jesus fala, esta fala que é uma fala dele. Tentar explicar um pouquinho esse conceito do monai, que é a quantidade de, o termo usado aqui no grego e no aramaico original para traduzir isso como moradas, e aí mergulhar no Evangelho segundo o Espiritismo. São 9 itens, é bastante coisa, mas vamos devagarzinho, com calma, para a gente compreender como Kardec entende e interpreta essa leitura, essa é a ideia. Não é um estudo simples, é um estudo, na realidade, onde Kardec aprofunda uma parte de O Livro dos Espíritos, questões 100 e seguintes, 100, 101, 102, e vai mais algumas, que trata do mundo espiritual. Como a gente sabe, o Livro dos Espíritos tem 5 partes, e cada uma dessas partes virou um outro livro. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da série. O Livro dos Espíritos é o primeiro, o Livro dos Médiuns é o segundo, e o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro, onde Kardec tenta trabalhar a parte terceira, que são as leis morais. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a base, é a fonte, a partir da qual Kardec se utiliza do texto dos Evangelhos, só para a gente diferenciar. Evangelho segundo o Espiritismo é um livro editado por Allan Kardec. O Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho é gênero da Bíblia, ok? E Kardec utiliza o Evangelho no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele sempre inicia colocando um texto bíblico. Aqui é o Evangelho de João, mas em outros lugares ele usa Mateus, em outros ele usa Marcos, em outros ele usa Lucas. Faz uma série de comentários dele, Kardec, e termina com algo chamado Instruções dos Espíritos, onde ele pega algumas mensagens que ele recebeu e fundamenta na doutrina espírita. É isso que ele faz no capítulo 3º. E a gente vai ter que entender o que ele quer dizer quando ele coloca na casa do meu pai há muitas moradas no Evangelho de João. Para que a gente consiga compreender a leitura que Kardec faz. Para que a gente consiga trazer essa leitura para a nossa realidade atual, oportuna e profunda. Para começar, nós estamos aqui no capítulo 14 do Evangelho de João. Agora eu não estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º. Estou lá na Bíblia, no Evangelho de João 14. O Evangelho de João tem 20 capítulos. Ele é o segundo maior, ele perde para Lucas, que tem 26 capítulos. O objetivo do evangelista João é completamente diferente dos outros 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas têm objetivos narrativos nos seus evangelhos. Eles querem falar da vida de Jesus, dos ditos de Jesus, dos milagres de Jesus, e cada um deles escreve para a sua comunidade. Mateus tinha uma comunidade de judeus, Marcos tinha outra comunidade de judeus, Lucas tinha uma comunidade de gentios, majoritariamente gregos. Aliás, o próprio Lucas era grego. João não, João era judeu, era um apóstolo mais jovem, às vezes identificado como o apóstolo que muito amava, porque ele era garoto, devia ter uns 14, 15 anos, quando Jesus estava encarnado por aqui. Ele morre muito tardiamente e é o último dos apóstolos a desencarnar, quase aos 80 anos, o que na época era uma grandiosidade. E ele escreve esse evangelho muito tardiamente. Enquanto os outros evangelistas, por exemplo, você pegar Mateus e Marcos, o início do evangelho é uma genealogia de Jesus, o evangelho de João começa com um negócio chamado prólogo. No início era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo montou tenda entre nós. É João 1:1. Que ele usa as expressões todas da mística judaica para se referir a Jesus. E assim, por os primeiros 18 versículos. No capítulo 1 de João, é João apresentando Jesus já como o Cristo, a encarnação divina, totalmente diferente dos outros. No capítulo 2 de João, a gente vai ver Jesus já chegando até o templo e expulsando os vendilhões do templo. Porque no Evangelho de Mateus está no capítulo 14. No capítulo 3, a gente vai ver Jesus conversando com Nicodemos. No capítulo 4, Jesus conversando com aquela mulher samaritana no poço. Depois, nos capítulos 5 até mais ou menos o 10,
Jesus está fazendo todo o seu ministério e João está narrando aquilo que ele chama de sinais, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a própria encarnação divina, como está lá no prólogo. E o Verbo se fez carne, e o Verbo se fez Deus e morou entre nós. Aí lá pelo capítulo 11 e 12, Jesus começa a falar algo, isso nos interessa, e interessa no capítulo do segundo Espiritismo que a gente está olhando, que perturba, grave essa palavra, perturba o colégio apostolar, os mais íntimos. Jesus começa a anunciar repetidamente e reiteradamente que ele vai morrer. Você imagina um garoto de 14 anos que encontra um profeta, era o que ele lia naquela época, era o que ele via naquela época, que era Jesus, se encanta por Jesus, estou falando de João, do apóstolo João, do evangelista João, e tem uma relação profunda, de ficar 3 anos ali convivendo quase que diariamente com Jesus. E aí lá pelas tantas, Jesus fala, olha, eu vou lá para a Judéia, ele estava lá na Galiléia, eu vou lá para a Judéia, lá eu vou morrer. Imagina o que estava no coraçãozinho do adolescente João. E isso aparece lá nos capítulos 10 e 11 do Evangelho. Você deve lembrar que mais ou menos nessa época, quando Jesus diz que vai morrer, Pedro fala assim, não senhor, você não vai descer para Jerusalém não, porque eu não vou deixar. E aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás, pois tu és pedra de tropeço, porque Pedro também estava preocupado que Jesus ia morrer, porque Jesus estava falando que ia morrer. Olha, eu vou, mas eu não vou sair dessa, eu vou morrer. Então o evangelista João recolhe esse sentimento. O que acontece ali pelo 10, 11 e 12 é Jesus chegando em Jerusalém, a entrada triunfal, ele é ovacionado pelos moradores daquela cidade que lançam aqueles ramos, tem até o dia de Ramos em homenagem a isso, no cristianismo católico tradicional. Jesus tem aqueles últimos momentos, e nos capítulos 12 e 13 é a última, no Evangelho de João, é a última refeição de Jesus, a última ceia, muito mais bem descrita dentre os evangelhos no Evangelho de João. João narra com riqueza de detalhes, ele estava presente na última ceia. Aquelas cenas, o Judas chegando, Jesus identificando, Judas se retirando e indo ao Sinédrio, falaram onde Jesus estava, porque ele foi para isso. E aí, lá no finalzinho do capítulo 13 de João, Jesus sai, desce o vale do Cedron, que é um íngreme, um vale ali em Jerusalém, sobe um pouquinho e se dirige, nos capítulos 14, 15 e 16, ele vai se dirigir até o Jardim de Getsêmani. É o lugar onde ele fez aquela última oração, suou sangue, e ali ele foi traído, preso, julgado e condenado. E nesses capítulos a gente vai ver, lá pelo 15, 16, 17, 18, é a morte e a ressurreição de Jesus. E João termina no capítulo 20. Esse é o Evangelho de João. Então, a cena do capítulo 14, por que eu estou falando do capítulo 14? Porque o primeiro texto bíblico que Kardec coloca nesse capítulo é o Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3. Então, qual é o contexto? Jesus acaba de anunciar mais uma vez para os seus apóstolos que vai desencarnar, que vai morrer. E eles estão preocupados com isso. E esses capítulos, na verdade, 14 e 15, é o chamado discurso escatológico pelos teólogos. É Jesus preparando os seus apóstolos para a morte dele, que ia acontecer algum tempo, pouco tempo, dias depois. Como é que ele começa esse texto? Vou ler para vocês a Bíblia de Jerusalém, que é a versão que eu uso. João, capítulo 14, 1 a 3, de novo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, é o texto inaugural. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Era Jesus dizendo, calma, não se turbe o vosso coração, em algumas traduções, como está no Evangelho. Crede em Deus e crede também em mim. Jesus está acalmando os seus amigos. Está todo mundo tenso. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo,
a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. No versículo 4, Jesus ainda fala assim: e para onde vou, conhecereis o caminho. Esse é o texto que Kardec coloca ali. Você entendeu o contexto? No fundo, o que nós estamos aqui é diante de um Jesus tentando acalmar os seus apóstolos diante de uma cena que é a sua morte física. Por que é importante isso? Porque quando a gente fala na casa de meu pai há muitas moradas, e agora eu vou mergulhar um pouquinho em outras tradições além da nossa, isso tem sido interpretado pelos cristãos ao longo dos tempos de diferentes, muito diferentes maneiras. Então eu vou falar de 3 interpretações, 2 muito rapidamente, para comparar, e só para comparar com a nossa interpretação, que é obviamente a cristã espírita, que se encontra nos itens 1 a 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tema da nossa fala, cujo título é isso: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, é só importante a gente citar do contexto que a gente gastei um tempo para isso, porque qual é a ideia aqui? Qual é a ideia aqui? Quando você pega essa palavra morada, que é a palavra monai, a morada é algo muito particular da cultura judaica, por isso que Jesus usa isso. Porque qual é a ideia aqui? Como é que a gente explica? Eu já tive diante dessa situação, eu não tenho filhos, eu não sou pai. Estou vendo ali uma linda menininha. Mas como é que a gente explica para um filho de 3 anos que a sua mãe ou seu pai desencarnou? Como é que você explica isso? Ela chega em casa, procura o pai ou a mãe, não encontra. O que fala para a criança? Para a criança... O que Jesus fez aqui no 14, no Evangelho de João capítulo 14, é tentar explicar para os apóstolos o que ia acontecer com ele. Entenda que naquela época eles eram judeus. E para o judeu, particularmente para os galileus, majoritariamente do colégio apostolar, morreu, acabou. A esperança judaica era confusa, de uma vida posterior, mas não muito clara. Tanto é que quando Jesus ressuscita, isso está lá no Evangelho de João, lá pelo capítulo 18, 16, 17, 18, ele aparece para uma mulher, que é Maria de Magdala, e ela se espanta com ele, e ele fala: calma. Em vários outros momentos, a aparição física, que era uma aparição mediúnica de corpo perispiritual de Jesus, causa um absoluto escândalo nos apóstolos, porque eles não tinham esta percepção, nem essa esperança. Jesus, então, tinha que usar uma simbologia para falar com eles do que vai acontecer, na realidade, depois da morte dele, Jesus. E o que Jesus está tratando é o que nós acreditamos, e o que Kardec trabalha é na esperança da vida após a morte em planos ou moradas espirituais. Só que nós hoje temos o Livro dos Espíritos, nós temos 2000 anos de filosofia, temos 2000 anos de teologia, temos 2000 anos de biologia, temos 2000 anos de física para entender isso de outra forma, que os nossos irmãos apóstolos há 2000 anos atrás não tinham. Hoje a gente é capaz de pegar um equipamento chamado celular, colocar na nossa frente e de alguma forma mágica conversar com uma pessoa em outro país. Talvez a gente não compreenda exatamente como o celular funciona, mas isso faz parte da nossa realidade. Você é capaz de ver um vídeo com uma imagem de alguém que já desencarnou há 15, 20, 40, 100 anos atrás. Isso não era uma realidade para o judeu típico. Então, falar de vida após a morte, para eles, era algo complexo. E Jesus tinha que usar um símbolo. E o símbolo que Jesus escolheu é a morada, ou monai. Então, Jesus carinhosamente fala: olha, na casa de papai há muitas moradas. E qual era a ideia? O judeu entendia morada como um lugar dentro de um grande espaço onde eles literalmente faziam casa e viviam. A morada era como se fosse um apartamento num edifício nosso ou uma casa numa vila nossa. É onde a gente mora, mas o que é a morada? Olha, eu tenho morada ali no 103, ou eu tenho morada no 3º andar, ou nos fundos da casa ou da vila. Isso é morada. O termo morada dá a ideia, primeiro,
de que a gente, de alguma forma, está junto. É meio que vizinho. Olha, eu estou morando aqui no Encantado, mas um amigo meu mora ali na Abolição. A gente mora juntos. Ou próximos. Isso é morada. É conviver diariamente próximo. E compartilhar da vida. Isso era morada. Então, o que Jesus está dizendo? Ô Pedro, ô João, ô Bartolomeu, ô Tiago, ô André, a casa de Deus, é como se tivesse assim, o edifício que Deus criou tem muitas moradas, viu? Você pode morar aqui, pode morar acolá, é porque vocês ainda não conhecem. Tem muitas. Para onde eu vou dizer para vocês depois o caminho. Olha o que Jesus está dizendo. Porque tudo aquilo que Deus me ensinou, eu vou ensinar para vocês. Se você continuar lendo o capítulo 14, você verá falando isso. Por isso que ele começa o capítulo falando assim, não se turbe o vosso coração. Ou seja, relaxa, não se desespere. Jesus estava diante da maior dor que ia ocorrer com os apóstolos, a sua morte. Aliás, gente, por que o Kardec colocou isso aqui no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque todo o restante do Evangelho segundo o Espiritismo, ou quase todo, é sermão da montanha. Mateus 5, 6 e 7. Mas aqui Kardec está dizendo assim, o começo dessa história acontece com a morte de Jesus. Porque eles só entenderam Jesus de verdade depois que Jesus desencarnou. Até lá, ele era um profeta judeu maravilhoso. E depois que Jesus desencarna, é que Jesus assume no coração dos apóstolos o verdadeiro papel de Cristo. E o papel, lá na frente tem um capítulo disso, de Cristo Consolador, que é um dos próximos capítulos do Evangelho. Porque aí Cristo assume a forma que é a nossa hoje. Não é só um homem que está andando por aqui falando coisas legais. Ele é um representante divino. João falará no prólogo, é o verbo que se fez carne, é a própria emanação divina que habitou entre nós, ele é o Cristo. E a gente vai falar um pouquinho de vários mundos, isso é muito diferente para nós. Então essa ideia de morada é aquele que em algum lugar está junto da gente, está convivendo, é da rua, é da vizinhança. E Deus fez muitas moradas na casa dele, e aqui tem embutida a ideia de que todos nós estamos na casa de Deus, nós vivemos na casa de Deus de alguma forma, e que a casa de Deus tem diferentes espaços, ambientes, lugares, moradias em que nós habitamos e que permitem a nossa existência, mesmo depois do que a gente conhece como vida material ou mesmo depois da morte. É isso que Jesus está dizendo aqui. E quando a gente falei das interpretações, se você pegar um católico, como é que ele vai interpretar João 14, de 1 a 3? Só vou citar, se você pegar um católico apostólico romano, ele vai entender que a morada de Deus que se refere a João é o céu, a terra ou o purgatório. E que quando a pessoa morre, qual é a esperança de um católico? Que ela vá para o céu. Ora-se por isso. Os sacramentos do catolicismo são para isso. Se você pegar um teólogo dos mais recentes, famosos que tem, que é o Dr. Joseph Ratzinger, foi o Papa Bento XVI, você vai ver em textos dele ele falando, olha, a importância que tem esse texto, a morada de Deus, nesse caso, é o céu. Portanto, por que eu estou falando isso? Porque o cristianismo tradicional reconhece uma das moradas, uma vida celestial. Se você pegar os protestantes, as principais religiões protestantes, brasileiras ou não brasileiras, esse morada tem a ver com outra esperança da pós-morte também. Um protestante tem muitas variações, mas o que ele dirá? Quando Deus fala aqui morada, ele está dizendo, depois que você morre, Jesus vai voltar no dia do juízo, pós-dia do juízo, enfim, tem muitas variações, e vai restabelecer a vida na terra, que será uma nova morada. Uma nova morada. Essa é a esperança, de forma geral, dos protestantes. Mas o fato é, em algum lugar a vida se refará. E é por isso que eles falam que Jesus falou isso para os apóstolos também, porque era a esperança para eles de que Jesus continuaria de alguma forma. O que eles não sabiam, os apóstolos, é que Jesus também falava que os apóstolos também continuariam após a morte. Não era só Jesus. Por isso que no versículo 4 ele fala, eu vou ensinar para vocês o caminho, hein?
Não sou só eu que vou, não. Vocês também irão. E vocês também vão me encontrar por lá. Claro, gente, a comparação da menina de 3 anos, 4 anos. Não era possível uma descrição detalhada, como temos hoje, repito, do significado espiritual e desta compreensão para nós hoje. Mas para isso a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo? Agora sim, interpretação ou a leitura espírita que fazemos disso. O que são as diferentes moradas? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, começa no item 2, logo aqui, ele fala assim: as moradas são os diferentes mundos e planos espirituais. Então, para nós, o que significa essas várias moradas da casa do Pai? São os diferentes ambientes, espaços espirituais que Deus oferece para que o ser humano encarnado e desencarnado habite, more, se desenvolva, viva. O planeta Terra é uma morada? É uma morada. Há espíritos aqui, estou falando com vários, os que estão encarnados. Eu não consigo ver, mas devem ter algum desencarnado também. Se vocês estão vendo, ótimo. Nós estamos numa casa espírita, certamente essa casa é dirigida, inclusive, espiritualmente. Como todas as casas, aliás, como todos os lugares de culto no mundo, independente da sua tradição religiosa. A gente está numa cidade, num país, num bairro. Isso pode ser uma morada, inclusive espiritual? Claro que sim. Existem diferenças de morada? Existem. É o que Kardec trata. E aí eu vou gastar uns 10 minutinhos aqui falando do conceito de moradas do Evangelho segundo o Espiritismo. O que Kardec traz para nós? Morada é lugar, sabe a vila que eu falei? Ou o prédio do exemplo? Isso é morada espiritual. A gente tem, a Terra é um grande bairro espiritual. O planeta que a gente vive. Todos os outros planetas são outros bairros, ou prédios, ou vilas espirituais? São. No sistema solar a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Cada isso aí é uma morada? É. A gente consegue sair daqui da Terra e ir para outro planeta em espírito que somos? Depende. Aí a gente vem o que o livro dos Espíritos fala e o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. Qual é a característica dessas moradas? É uma característica de afinidade espiritual. Lembra que eu falei da vizinhança? Eu moro aqui no Encantado, eu moro em Piedade. É diferente do nosso colega que mora em Duque de Caxias? É longe e é diferente. E se eu for para a Austrália? Alguém estava falando da Austrália aqui. É diferente? É diferente. E se eu for para a China? É diferente? É muito diferente. Muito diferente. Fisicamente. Eles comem diferente, eles se vestem diferente, eles falam diferente, eles leem diferente, eles fazem as coisas diferentes. As moradas de Deus, os planos espirituais de Deus são diferentes? São diferentes. Se você for para um outro planeta do nosso sistema solar, você verá uma diferença espiritual. Não queria dizer para vocês não, mas um dos planetas mais atrasados, se não mais atrasado do sistema solar, sabe qual é? Desculpa. É o nosso. A nossa vila é uma vila bem espiritualmente atrasada. E aí Kardec entra com a caracterização ou a classificação espiritual das diferentes moradas. Eu vou falar um pouquinho disso aqui. Kardec define 5 níveis de tipos, ou nível mesmo, hierarquia espiritual das moradas. A primeira delas, a mais baixinha, é a chamada de morada ou mundo primitivo. Um espírito está ali muito próximo do que Kardec caracterizou como primitividade. Vassalagem, grosseria, muita matéria, muito apego à matéria e pouquíssimo desenvolvimento espiritual e moral, que é a mesma coisa. Se você observar o Evangelho segundo o Espiritismo todo, você verá que do início ao fim o desenvolvimento proposto pelo Espiritismo é um desenvolvimento moral. E o desenvolvimento espiritual nada mais é do que o desenvolvimento moral. A terceira parte do Livro dos Espíritos são das leis morais. Se você pegar Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, Jesus fala de quê? Moral.
resume toda a fala, toda a vida encarnada de Jesus em 2 frases. Ele fez isso. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. O que é isso? Um ensinamento moral. Então, desenvolvimento espiritual para o Espiritismo é igual a desenvolvimento moral. E o Emmanuel falará que nas 2 asas, lá do livro O Consolador, a gente até se desenvolve intelectualmente, mas se não acompanhar com o desenvolvimento moral, a gente se perde. Que é o que está acontecendo hoje. Nós somos capazes, de novo, de se comunicar em tempo real com qualquer pessoa que está dentro d'água, na superfície ou no espaço. Mas a gente não tem conseguido se falar dentro da nossa família, em quem está dormindo no quarto. A gente se desenvolveu intelectualmente, mas a gente se afastou moralmente ou espiritualmente, como queira. A gente, numa rede social, tem um grupo de WhatsApp com 200 pessoas. Nem sei se pode ter 200. Mas o marido e a minha esposa e o meu filho quase não olham para mim e nem me dão um bom dia. Isso é desenvolvimento intelectual elevado, mas está faltando o desenvolvimento moral. Por que você está falando isso, Fabrício? Porque isso é típico de mundo primitivo, a primeira classe. Quando a gente está mais preocupado com a matéria, a gente não está pensando em espírito, não está pensando em moral, não está pensando em sentimento, não está pensando em psicologia. Nossa veneranda Joana de Anjos, lá na casa, tem uma obra inteira, série psicológica, falando disso. E agora, recentemente, a doutora Anise da Silveira, psiquiatra aqui do Rio de Janeiro, que está publicando algumas coisas bastante interessantes sobre essa loucura, literalmente, né, onde a gente vive, particularmente na pátria do Evangelho, que é o nosso país. Que está meio doido, né, gente? Está meio doido. Quando a gente vê 5 meninos se trancando num quarto em Copacabana e estuprando uma menina de 15 anos, a gente começa a ver que tem alguma coisa que está fora do lugar. Está fora do lugar. A gente está perdido moral e espiritualmente. Isso é mundo primitivo. Isso é coisa de animal. Se você jogar na floresta um leão, ele não vai ter nenhum senso moral. Se ele vê uma presa, ele vai lá e devora. É isso que a gente está fazendo. Só que a gente já deveria, porque a gente tem corpo para isso, a gente tem intelecto para isso, a gente tem capacidade cognitiva para isso, ou deveria ter, de olhar uns para os outros e entender-nos de formas não animalescas. Por isso que há 2000 anos atrás, em advertência, o nosso governador espiritual encarnou e falou: deixa eu dar um recado para vocês. Fabrício, você vai encarnar lá. Você só precisa fazer 2 coisas, Fabrício. Se você não se preocupar com mais nada, tem 2 coisas, Fabrício, que você tem que fazer. Ama a Deus e ama ao próximo. Gente, é um bocado de coisa nisso. E nós, pelo menos eu tenho dificuldade de fazer, ou algum de nós aqui não tem. Isso é não ser orgulhoso, não ser vaidoso, não ser violento. É entender que a minha irmã, o meu irmão e eu somos absoluta e rigorosamente iguais. Ela não é melhor que eu, nem eu sou melhor que ela, ele não é melhor que eu. Portanto, a gente tem os mesmos... Aí o senso de justiça, aí a coisa muda de figura. Porque se ele é totalmente igual a mim, eu nunca vou querer roubar as coisas dele. Quando ele chegar aqui em dor, ao invés de acusá-lo, eu vou acolhê-lo. Aí a gente entende o Evangelho de Jesus. Aí a gente entende o Evangelho de Jesus. Por isso que Jesus falou: não se turbe os vossos corações, eu vou falar para vocês do caminho. Tem muita morada na minha casa, na casa de papai. Primeiro, mundos primitivos. Segundo, um pouquinho acima, já abandonando um pedaço da matéria e da animalidade, mundos de expiações e provas, que é o nosso. Kardec fala nesse capítulo que a Terra está na classificação de mundo de expiações e provas. Nós somos mais maus do que bons. Nós somos mais materiais do que espirituais.
Se você tem dúvida de que você é um habitante de um mundo de provas e expiações, basta olhar para a constituição do seu corpo físico e ler André Luiz, que teve a oportunidade de visitar em espírito, como desdobramento, outros planos, foi para Sírios e tudo mais, onde tem gente do tipo Francisco Cândido Xavier, outro nível, espíritos que já estão num nível moral, espiritual mais elevado. Gente, se você tem intestino, é porque você está no mundo de provas e expiações. Porque o nosso corpo ainda é... Veja como a gente se alimenta. A gente é muito ainda grosseiro. E a gente tem ainda encrencas com a lei divina e a lei moral. Há 120, 150, vai para eu não errar, 150 anos atrás, no nosso 150 anos atrás, deve ter alguns aqui que deu o dobro, talvez um pouco mais dessa idade, 150 anos atrás, como é que era a nossa lei trabalhista? Escravidão. 150 anos atrás. Esse irmão aqui podia me ter como escravo e estava tudo certo. Isso era lei. 150 anos atrás, gente. Essa era a lei trabalhista do país. Você entende que a gente não está muito distante da primitividade? Se você frequentar outras moradas no próprio planeta Terra, você verá comunidades onde, por exemplo, o direito às mulheres de ter qualquer voz, inclusive de escolha, é zero. E isso é natural, oficial, legal juridicamente falando. A gente hoje já tem condições, sem nenhuma crítica à sociedade, mas nós temos condições de compreender que se nós somos todos iguais como Jesus nos ensinou, parece estranha essa ideia de que eu possuo outro ser humano como meu escravo. Para citar um exemplo. E a gente tem outras questões. Se a gente observar a morada maravilhosa do nosso planeta e como ela está formada e constituída, a gente vê que a gente não sabe aproveitar as bênçãos divinas. Gente, o nosso planeta tem condições de abastecer de alimentos a humanidade 3 vezes, no mínimo. Com todas as áreas geladas, a gente plantaria, colheria e alimentaria a humanidade atual 3 vezes. Como é que a gente explica que tem um pedaço significativo da humanidade que passa fome, que não tem acesso a 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e janta? É porque a gente é orgulhoso, é porque eu quero ter na minha mesa caviar e a carne de primeira, enquanto meu irmão de uma comunidade aqui não tem pão para comer. A gente torna... Porque se a gente entendesse essa morada, aí a gente entende o Cristo e entende o que é mundo de expiações e provas. Se a gente entendesse todo mundo igual, acabavam-se os problemas. Como é que a gente está no meio de uma guerra, de 2, aliás, complexas, com o objetivo, sem entrar na questão aqui, de poder de um bem, um recurso que é usado e que é importante, que é o petróleo. A gente é capaz de matar uma pessoa para dominar esse recurso. Isso é coisa de gente que ainda não tem o desenvolvimento moral. Eu não estou falando de um país ou outro, estou falando da nossa humanidade. Se você entrar aqui numa rua errado e bater num carro, qual o risco que você corre? De tomar um tiro, Meu Deus! Se somos irmãos, isso é inadmissível. Segundo nível, expiações e provas, estamos nele. Quando a gente vencer, e a gente está a caminho de vencer esse nível, a gente vai para um terceiro nível melhor, mundos regenerados. Nesse mundo, nesse nível, o bem começa a se sobressair sobre o mal. Começa. É uma morada lá de Kardec. É uma interpretação das muitas moradas de Jesus. Isso vai acontecer neste planeta? Vai acontecer nesse planeta. A gente vai se transformar em algum tempo, a Terra, num mundo de regeneração. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Todos nós. Porque o nível de um planeta é a média do nível moral dos espíritos que nele habitam. Não pense que Jesus vai pegar com uma varinha de condão e vai fazer assim, agora esse planeta virou. Isso vai acontecer. Mas o que Jesus faz é trabalhar nos nossos corações. Por isso que ele encarnou 2000 anos atrás. Para ensinar para a gente a evoluir espiritualmente. Numa matéria simples, viu, gente? Que vou repetir isso pela 3ª, prometo que é a última vez. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo. A gente só precisa aprender essa aula.
É porque dentro dessa aula tem um bocado de coisa que a gente não quer fazer, porque a gente ainda é menos evoluído espiritualmente. Mundos regenerados, a gente começa a estar melhor. E aí tem um quarto mundo, esses são os mundos felizes. Aí sim o legal. Nesse mundo, o bem sobrepõe-se sobre o mal. Os corpos são muito menos materiais, a nossa alimentação será diferente, a estrutura social será diferente, tudo será diferente. Nós só conhecemos esses mundos por hipótese do Livro dos Espíritos ou por descrições raras da obra de André Luiz na série No Plano Espiritual. Porque se eu tivesse num mundo desse, certamente eu, que sou típico humano de um mundo de expiações e provas, regeneração, se eu estiver no mundo feliz, provavelmente eu estarei dentro de uma delegacia ou de uma penitenciária, se é que tem isso lá. E tem um quinto e último mundo de baixo para cima, os chamados mundos ditosos, ou os chamados mundos divinos ou celestes. Só conhecemos um único representante que mora neste mundo. Quem é? Quem é? Jesus Cristo. Aí a gente entende o que é um habitante de um mundo divino ou celeste. É esse nível de espírito, que encarnou um só e simplesmente mudou a trajetória do planeta todo. Um homem, um espírito. Que nós estamos aqui por causa dele. Olha lá, olha ele ali. E a gente está há 2000 anos estudando o que ele nos ensina. E essa casa, como toda casa espírita, é um lugar de estudo, de oração, de ensino e de prática espiritual baseado no Evangelho de Jesus. 5 níveis. As moradas da casa do Pai. Na escala espírita do Livro dos Espíritos e do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. 2 últimos destaques, meu tempo já está acabando, acredite, que é muito importante, ainda aqui, estou nos itens 3, 4, 7, mas tem um item que eu queria chamar a atenção, o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, já estou acabando, é até 10 para as 9, então tem mais 7 minutos, que é o que Kardec fala, qual é o resumo que ele faz disso? Tá bom, tem muitas moradas, é o que Jesus falou. Jesus preparou seus apóstolos para pós-morte, dizendo que tinham várias moradas. Nós, espíritas, entendemos moradas como moradas espirituais, de diferentes níveis. E a gente, quando desencarnar aqui, ainda permanecerá neste nível até que a gente evolua. E a humanidade inteira vai evoluindo até chegar nos regenerados, depois nos mundos felizes, até chegar nos divinos e celestiais. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Basta que a gente queira e se esforce. Agora, qual é o ponto importante para a gente fechar? O que Jesus falou em João 14, 1-3? Qual foi a história? Como é que foi a primeira fase? Você lembra? Eu li. Cesse de perturbar o vosso coração. Ou seja, eu falei aqui, relaxa. Eu vou morrer, disse Jesus para os apóstolos. Mas para onde eu vou? Na morada para onde eu vou preparar um caminho para vocês, eu vou dizer como é que chega lá. Sabe como é que Kardec interpreta lindamente isso? É que não importa o nível em que a gente está, a morada que a gente está, o nível em que a gente está, não existe a possibilidade da gente não estar na casa do Pai. O espírito que está lá no mundo primitivo, que é pior do que o nosso, moralmente falando, também está na casa de Deus. Tanto quanto o espírito que está lá como Jesus nos mundos divinos, que também está na casa de Deus. Não existe lugar que a gente more que não seja a casa de Deus. Portanto, meus irmãos, nessa casa espírita, enquanto a gente está aqui reunido, tentando se melhorar, tentando se compreender a lei divina, compreender o Evangelho de Jesus, compreender o Espiritismo e nos tornar melhores, e nesse momento, numa penitenciária de segurança máxima, isso tudo é casa do Pai. Porque ninguém mora fora da casa do Pai. É tudo uma questão de tempo e de esforço individual. Isso é maravilhoso, porque isso nos mostra, porque às vezes a gente resolve dar uma escapadinha numa morada estranha.
depende das nossas decisões em vida. Às vezes, por algum equívoco, por um furor ou por alguma coisa, a gente resolve transformar a nossa morada ou a nossa morada espiritual em um lugar confuso. Decisões. Como Judas escolheu lá com Jesus Cristo. Ou como Pôncio Pilatos escolheu com Jesus Cristo. Está todo mundo dentro da casa de Deus. E Jesus não deixou ninguém desses de fora. Nós temos relatos na nossa obra espírita de que Jesus, assim que desencarnou, foi até o chamado Hades, espiritualmente, provavelmente, os lugares menos felizes, que é outra morada, dentro da casa de Deus, porque o umbral é a casa de Deus, apesar de estar habitado por espíritos sofredores e infelizes, mas Deus se faz presente lá. E Jesus foi lá para ter uma conversa com Judas. O que significa que mesmo que você e eu nos sintamos culpados, absolutamente hediondamente infelizes, ainda estamos na casa de Deus. Ainda há espaço para mudar de morada. Kardec fala assim, ó, Deus a nenhuma de suas criaturas abandona. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 8. Deus a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar, ao caminho que Jesus falou lá em João 14, para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. É a criança de 3 anos, do meu exemplo inicial. A gente está sempre na casa de Pai, do Deus, sempre. Se você pegar toda a trajetória de Jesus, pegar todo o Evangelho segundo o Espiritismo, Deus sempre, Jesus vai dizer assim, Fabrício, falando meu nome aqui, mas Deus nunca te abandonou. Se você pegar Lucas capítulo 15, as parábolas, um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, alguém foi lá e resgatou. Uma mulher tinha um cordão de 10 moedas, ela perdeu um cordão, depois por alguma intervenção ela foi lá e achou. Até por fim, um pai tinha 2 filhos. Um filho mandou vender a herança, o filho pródigo, saiu, fez tudo que queria e não queria, uma bagunça, se arrependeu porque estava na lama, com porco, e voltou. Quem foi recebê-lo? O pai. O pai. Mas ele fez tudo. A gente está sempre dentro da casa de Deus. Não importa o que você e eu façamos. A gente vai se ver com a lei divina. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, mas Ele não abandona ninguém. Quando a gente voltar, meu irmão, minha irmã, a gente vai ter um Pai de braços abertos, vai ter um Cristo planetário, de um mundo feliz e ditoso. Vai ter espíritos de luz como dessa casa para nos acolher. Sabe por quê? Porque sempre é tempo de escolher o caminho, de se aproximar de Deus. Sempre é tempo de morar junto com os que estão em busca da paz, do amor, da bondade, da misericórdia e do perdão. Sempre é tempo da gente mudar a nossa postura. Não importa o tempo que você tem de encarnação, não importa que você tem 110 anos ou 3 meses de vida, se está aqui pela 19ª encarnação ou pela primeira, isso não interessa. Nós estamos na casa do Pai, e na casa do Pai toda a morada é espaço e oportunidade para a gente aprender o amor e a lei divina. Espero que vocês tenham entendido a minha reflexão e que Jesus Cristo nos abençoe para que a gente siga em frente nesse nosso caminho, buscando novas moradas, né, minha irmã? E aprendendo de Jesus Cristo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. É trabalho, né, gente? Muito trabalho, né? Que a gente possa, então, ficar próximo, né, desse Deus de paz, de amor e de bondade, sempre que a gente precisar, né? E a gente pode até começar cantando, né, para a gente poder fazer as nossas preces. Veio uma canção e começa assim:
Quando o mar revolto da vida quiser te afastar de Deus, quando uma tristeza infinita povoar os dias teus, não esqueças, meu amigo, de fazer sua oração, de elevar a Deus os olhos e pedir tua proteção. Eu amo a ti, Senhor, escuto a tua voz. Ninguém vos ama tanto nesta vida do que vós. Confio e espero a sua proteção. Vem ficar comigo, seja meu abrigo, me dê a sua mão. Eu amo a ti, Senhor, escuto a tua voz. Ninguém vos ama tanto nessa vida do que vós. Confio e espero a sua proteção. Vem ficar comigo, seja meu abrigo, me dê a sua mão. Vem ficar comigo, seja meu amigo, me dê a sua mão. É assim que é Jesus, né? Sempre pronto a nos receber, a nos acolher. Então, que os dois planos possam sentir dentro dos corações esse acolhimento, né? Que Ele está aqui e Ele nunca vai deixar a gente. Como o nosso querido Fabrício falou, diferentes moradas. Depende da gente, onde é que a gente quer ficar, onde é que a gente quer morar, né? É trabalho. Então, a gente vai começar fazendo as nossas preces para os nossos queridos que já estão no outro plano. Cada um aqui mentalizando os seus amores e fazer a nossa prece que Jesus nos ensinou. E vamos aqui lembrar do seu Tito da Rocha, que desencarnou, né? Faz um mês que ele desencarnou. Então vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar um buquê de rosas para os nossos queridos que já estão na pátria espiritual. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E agora vamos fazer as nossas irradiações, mentalizando a nossa casa, mentalizando o nosso trabalho, né? Qualquer lugar que a gente queira irradiar luz, paz e esperança. Que Maria possa envolver a todos os lugares, possa estar conosco nesse pensamento de esperança e de felicidade. E vamos fazer a nossa visita médica, né? Primeiro cuidando de nós, né? Que somos doentes da alma, do corpo também, que possamos receber nesse momento, né? Uma luz que tranquilize as nossas dores, que traga, né, esperança para continuarmos aí na nossa caminhada em direção ao nosso progresso espiritual, né?
Então vamos rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pai querido, acolha as nossas preces e que, aonde quer que esteja alguém sofrendo, um lugar de dor, que nesse momento, Senhor, possa vir esse acalanto nos corações desses sofredores. Graças a Deus. Queridos, nós vamos para a nossa segunda parte, né, que é o passe.